vamos resolver os exercícios de fixação, tá? Do capítulo sobre ondas estacionárias. Número 1. As figuras 1 e 2 representam a mesma corda de um instrumento musical percutida pelo músico e vibrando em situações, em uma situação estacionária. De uma figura para outra não houve variação na tensão da corda. Sendo assim, é possível afirmar que, da figura 1 para a figura 2, o que ocorreu? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, tá? Nós temos que verificar que a tensão não é alterada, a tensão permanece a mesma, tá? Mas há uma mudança no comprimento de onda, assim como na frequência, ou seja, na nossa equação, V igual a lambda vezes F, tá? É alterado a frequência e o comprimento de onda. Como vocês podem ver, na figura 1 nós temos metade de um comprimento de onda e na figura 2 nós temos um comprimento de onda completo, tá? Então, isso significa que nosso comprimento de onda varia, assim como a frequência. Então, isso significa que se meu comprimento de onda diminui, a minha frequência aumenta. E a minha velocidade, ela permanece constante, tá? Ou seja, a resposta certa é a letra E. Por quê? Um aumento na frequência de vibração das cordas formada das ondas formadas na corda, sendo mantida a velocidade de propagação do som emitido pelo instrumento. Então, a velocidade permanece constante, só que há uma variação, tá? Do comprimento e da frequência. Ou seja, a resposta certa é a letra E. Agora, número 2. Considere duas ondas vibrantes com ondas estacionárias e senoidais, sendo uma delas produzida por um violino e outra por uma guitarra. Assim, é correto afirmar que, nos dois tipos de ondas estacionárias, tem-se as extremidades das cordas vibrando com amplitude. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, nós temos que lembrar que tipo de cordas de tubo a gente está tratando, que é o tubo fechado. Como vocês podem perceber, uma extremidade é fechada e a outra extremidade é aberta. E na extremidade fechada, nós temos os nós, que são esses pontinhos, tá bom? Isso significa que a amplitude nesse caso é zero, porque ocorre uma interferência destrutiva, ou seja, as amplitudes serão nulas, serão zero, tá? Então, a resposta certa é a letra A. Agora, número 3. Uma pessoa, ao soprar a extremidade aberta de um tubo fechado, obteve o som do primeiro harmônico, cuja frequência é de 375 Hz. Se o som do local se propagasse com uma velocidade de 330 metros por segundo, então o comprimento desse tubo seria de... Vamos lá, pessoal. Tá falando sobre um tubo fechado, então é necessário que a gente pegue a frequência harmônica do tubo fechado, tá bom? E antes vamos anotar os dados importantes, tá? Que eu coloquei aí na lateral. E aqui, utilizando os conceitos acerca de tubos fechados e sabendo que a frequência do tubo fechado é dado por essa equação, tá bom? Então, aí nós temos a equação. E, pessoal, sempre lembrem que antes de resolver, primeiro vocês têm que verificar se está tratando de um tubo fechado ou aberto, porque as equações são diferentes, tá bom? Então, aqui nós temos essa equação, agora a gente tem que substituir. Como a gente está falando sobre o primeiro harmônico, significa que o I é igual a 1, tá bom? Nós temos metade de um comprimento de onda, ok? Então, aqui, ó, um quarto de um comprimento de onda. Então, aqui é só a gente fazer a multiplicação, tá? A frequência foi dada, que é 375, a velocidade também, 330, e o I é 1, ou seja, aqui a gente consegue colocar o nosso L, que é o comprimento desse tubo, em evidência, tá? E o L vai ser 0,22 metros. Mas como vocês podem perceber, nas alternativas, tá? As informações foram dadas em centímetros. Então, é só a gente multiplicar por 100 que a gente vai ter 22 centímetros. Letra B é a resposta correta. Agora, vamos para a número 4. Uma corda fixa em uma das extremidades, enquanto a outra é vibrada por um menino. Depois de algum tempo vibrando a corda, o menino observa um padrão de ondas estacionárias. Ele verifica que a onda entre dois nós consecutivos desse padrão é de 0,5 metros.
Determine em metros o comprimento de onda da vibração imposta à corda. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a distância entre dois nós consecutivos é igual a metade de um comprimento de onda, tá bom? Então, sempre vai ser dessa forma. E aqui a gente sabe que o comprimento, tá? Nesse caso, vai ser igual a lambda sobre 2. E aqui é só a gente fazer a substituição. O comprimento diz no enunciado que é 0,5 igual a lambda sobre 2, ou seja, o comprimento de onda é 1 metro. E aqui eu coloquei a imagem para vocês terem uma noção que realmente, tá? 2 nós consecutivos é igual a metade de um comprimento de onda, tá bom? E para a gente poder calcular o comprimento, a gente sempre verifica o comprimento de onda. Então, a resposta certa é a letra C. Então, vamos para a nossa última questão, número 5. 2 tubos sonoros de mesmo comprimento se diferem pela seguinte característica. O primeiro é aberto nas duas extremidades e o segundo é fechado em uma das extremidades. Considerando que a temperatura ambiente seja de 20 graus Celsius e a velocidade do som igual a 344 metros por segundo, assinale a alternativa que representa a razão entre a frequência fundamental do primeiro tubo e a do segundo tubo. Então, vamos lá. Ele quer a frequência fundamental, ou seja, a gente vai ter que verificar, né, a velocidade de uma onda expressa em função da frequência de seu comprimento de onda. E a gente vai colocar a equação, que é V igual a lambda vezes F, ok? E aqui, sabendo que a velocidade de propagação de ambas são iguais, a gente pode igualar a velocidade. Ou seja, lambda vezes F do primeiro tubo vai ser igual a lambda vezes F do segundo tubo, tá bom? E do primeiro tubo, nós temos que o comprimento é igual a lambda dividido por 2 do primeiro tubo, porque a gente só tem metade de um comprimento de onda. E do segundo tubo, nós temos que o comprimento de onda, no caso, né, colocando o comprimento de onda em evidência, nós temos lambda 1 igual a 2L. E para o tubo 2, a gente tem 1/4 do comprimento de onda, sendo assim, o comprimento de onda é igual a 4L. Aqui a gente só fez uma manipulação e colocamos os comprimentos de onda em evidência. E agora a gente pode colocar esses dois termos na nossa equação acima, que é a igualdade. Então, no lugar do lambda 1, nós vamos colocar 2L, e no lugar do lambda 2, nós vamos colocar 4L. E, dessa forma, colocar F1 sobre F2, que é o objetivo da questão, tá? No caso, no enunciado está falando, assinale a alternativa que representa a razão entre as frequências. Fundamental do primeiro, então, sempre vai ser F1 sobre F2, que foi o que a gente calculou, tá? Que é igual a 2. Então, a resposta certa é a letra A, tá? Essa foi um pouquinho mais complicada, porque a gente teve que fazer um pouquinho mais de conta, manipulação, tá bom? Mas essa foi a nossa lista de resolução, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. E, pessoal, até a próxima e bons estudos!